A vida é um campo de escolhas. A vida, como dizia Mário Sérgio Cortella, não é um rascunho. Não há como viver hoje apenas ensaiando para um amanhã ideal. Cada escolha, ainda que pequena, reverbera por toda a nossa trajetória. Escolher não é luxo, é condição essencial da existência. Desde o momento em que acordamos, tomamos decisões, o que pensar, como agir, com quem conviver. E ignorar esse poder é permitir que outros escolham por nós, e isso é a mais sutil forma de sabotagem. Muitos acreditam que a vida apenas acontece, como se fossem folhas levadas pelo vento do destino. Cortella nos ensina que somos autores da própria biografia. E se há autores que abandonam seus próprios livros, também há aqueles que reescrevem as páginas com coragem e lucidez. Escolher com consciência é dizer: eu sou responsável pela minha caminhada. Em tempos de superficialidade, tomar decisões profundas exige força interior. Não basta querer o melhor, é preciso escolher por ele. E mais do que isso, sustentar a escolha. Cortella nos lembra que a omissão também é uma escolha, e geralmente a mais cômoda e destrutiva. Quando deixamos de escolher, não evitamos consequências, apenas escolhemos que elas venham sem nosso comando. Cortella e o valor da decisão consciente. Segundo Cortella, o que diferencia uma vida medíocre de uma vida digna é a intenção com que se vive. Não somos apenas seres que pensam, somos seres que escolhem com base nos pensamentos. E isso é uma bênção e uma responsabilidade. Se nossas escolhas moldam nossa existência, viver inconscientemente é como andar de olhos vendados rumo a um abismo. Quando deixamos nossas decisões nas mãos do medo, da pressa ou da comparação com os outros, abdicamos da nossa própria autonomia. Quantas vezes você já não hesitou em agir apenas porque alguém poderia criticar? Quantas portas não foram fechadas porque a dúvida venceu a coragem? Cortella diria que viver é risco e que a ausência de risco é, em si, uma vida sem cor. A decisão consciente é aquela tomada com clareza de valores. Ela nasce não da conveniência, mas da coerência. Não se trata apenas de escolher o caminho mais fácil, mas o mais ético, mais justo, mais alinhado com quem se é. Como ensina Cortella, não faça o melhor do mundo, faça o seu melhor no mundo. O resto é consequência de viver com propósito. Sabotadores da jornada, medo e procrastinação. Autossabotagem é, muitas vezes, silenciosa. Ela veste a roupa do depois eu vejo ou do quando for o momento certo. Mário Sérgio Cortella fala sobre o perigo da procrastinação com clareza. Adiar o que é necessário é escolher a estagnação. O medo, por sua vez, aparece como conselheiro disfarçado e, se escutado demais, acaba nos acorrentando. Quantas ideias você já engavetou por medo do fracasso? Quantas decisões foram proteladas até não fazerem mais sentido? Cortella nos convida a sair da zona de conforto da indecisão. Segundo ele, coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Esperar que a vida se alinhe sozinha é dar à inércia o papel de guia. Quando você não age, a vida age por você. E ela não pergunta se você concorda com o roteiro. A sabotagem nasce quando escolhemos a dúvida no lugar da confiança, o conformismo no lugar da mudança. Romper esse ciclo exige olhar para dentro com honestidade. É como diz Cortella, não nascemos prontos, ficamos prontos. E isso dá trabalho. Mas também dá sentido. A coragem de escolher o novo. Mário Sérgio Cortella nos lembra que viver é permanente construção. E não há construção sem escolha. O novo assusta porque rompe com o já conhecido, mas também liberta. Quando você se agarra ao velho apenas por medo de errar no novo, você não está escolhendo segurança, está elegendo a estagnação. A vida não nos entrega mapas prontos. O que temos são bússolas internas, nossos valores,
intuições e aprendizados. Cortella ensina que quem é, nunca está pronto, está sempre em processo. Por isso, escolher o novo é também aceitar que o caminho se faz ao andar. Não é necessário ter todas as garantias, mas sim o desejo honesto de crescer. Não há crescimento onde há conformismo. Muitas vezes, nos sabotamos acreditando que já está bom o suficiente. Mas o suficiente para quem? Para o medo. Para a preguiça. O novo exige desprendimento, e desprendimento exige fé. Fé no invisível, fé no que ainda não nasceu, mas pulsa no íntimo da alma. Responsabilidade, o nome adulto da liberdade. Escolher é um ato de liberdade, mas uma liberdade madura, que assume consequências. Cortella sempre insiste: liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Sabotar a própria jornada é querer os frutos sem plantar as sementes. É culpar o mundo por não colher aquilo que não se teve coragem de cultivar. A vida é uma colheita das escolhas que fazemos, das atitudes que tomamos e até daquilo que decidimos não enfrentar. Quem não escolhe conscientemente, ainda assim escolhe. A omissão também é um ato. E como todo ato, traz efeitos. Cortella nos ensina que responsabilidade é o que dá peso à existência. Sem ela, tudo vira jogo de sorte ou culpa alheia. Quando você escolhe com responsabilidade, você se apropria do seu caminho. Deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser protagonista. A autossabotagem começa quando você se recusa a assumir esse poder. Mas lembre-se, o preço da liberdade é viver com as consequências do que se decide, inclusive das não decisões. A importância do propósito nas escolhas. Cortella repete incansavelmente: faça o que tem que ser feito, do jeito certo, na hora certa e pelo motivo certo. Esse motivo certo é o seu propósito. Quem vive sem propósito, escolhe aleatoriamente. E quem escolhe ao acaso, caminha em círculos, sempre começando de novo, sabotando os próprios planos. Escolher guiado por propósito é o que dá sentido aos sacrifícios, às lutas, aos recomeços. Propósito é o que transforma dor em ensinamento, tropeço em impulso. E sem ele, qualquer caminho serve ou nenhum satisfaz. A sabotagem nasce quando você vive para agradar aos outros, esquecendo da missão que pulsa no seu peito. Mário Sérgio Cortella ensina que propósito não é algo que se encontra pronto, mas que se constrói com trabalho e reflexão. É um processo contínuo. Escolher com base nesse sentido profundo é o que separa a rotina mecânica da vida plena. O problema não é repetir tarefas, é fazer isso sem alma, sem intenção. O tempo é aliado de quem escolhe com sabedoria. Tempo é uma questão de prioridade, diz Cortella. Muitas pessoas sabotam a própria jornada afirmando que não tem tempo. Mas tempo, na verdade, é algo que se organiza ou se perde. E como toda perda, traz consequências. Escolher bem o que fazer com o tempo é tão importante quanto escolher bem o que comer ou com quem estar. Quando você diz sim para tudo, está dizendo não para si. Quando procrastina, adia o futuro que deseja construir. Sabotar-se é desperdiçar o tempo precioso da vida com o que não agrega, não cura, não eleva. Escolher com sabedoria é ter coragem de abrir mão do urgente para abraçar o importante. O tempo, bem usado, é uma ferramenta de expansão. Mal usado, é uma âncora. E ninguém tem tempo de sobra, temos tempo justo, distribuído igualmente a todos. Cortella ensina que saber viver é saber priorizar. E só prioriza bem quem sabe o que quer, quem tem clareza de valores. O resto é distração. A influência das companhias nas escolhas. Diga-me com quem andas, e direi o que estás escolhendo ser, diria um Cortella atualizado. As pessoas com quem convivemos influenciam diretamente nossas decisões.
E muitas vezes a sabotagem começa por se cercar de quem não vibra na mesma direção, de quem não apoia, não inspira, não impulsiona. Escolher os vínculos certos é proteger a própria jornada. É cercar-se de espelhos bons e não de vozes que minam a autoconfiança. A presença de pessoas tóxicas pode nos levar a duvidar da própria capacidade. E a dúvida persistente, alimentada por fora, se torna crença limitante por dentro. Cortella ensina que ninguém cresce sozinho, mas que também ninguém floresce em terreno árido. Escolher bem suas amizades, mentores e parceiros é tão importante quanto escolher a profissão ou o caminho espiritual. Porque muitas decisões nascem da convivência. E viver é decidir, o tempo todo. Escolha a gratidão, não a reivindicação contínua. Mário Sérgio Cortella nos convida constantemente à gratidão. Não como resignação passiva, mas como força ativa de reconhecimento. Quem vive só reclamando está dizendo para o universo que nada é suficiente. Isso sabota a prosperidade. Gratidão, ao contrário, abre espaço para mais. A sabotagem emocional nasce quando olhamos apenas o que falta. E isso desequilibra a alma. Escolher olhar o que já existe, o que já foi conquistado, é um exercício de alinhamento espiritual. Gratidão é escolha. Não depende das circunstâncias, mas do olhar. Cortella ensina que o coração grato é terreno fértil para decisões mais conscientes. Reclamar sempre é uma forma de infantilidade espiritual. Gratidão é maturidade. Quem agradece vê melhor, escolhe melhor, vive melhor. Porque entende que cada passo, ainda que difícil, é parte da jornada. Sabotar-se é esquecer disso. É achar que a vida tem que nos dar tudo pronto. Mas, como diz Cortella, a vida não é feita para ser fácil, mas para ser significativa. Não espere a vida ideal, escolha viver agora. Esperar a vida perfeita é o sabotador mais comum. Cortella é enfático. Se você esperar a hora ideal para viver, ela nunca chegará. O idealismo paralisante é veneno lento. Ele nos faz acreditar que só poderemos agir quando tudo estiver certo. Mas nada nunca está completamente certo. E mesmo assim, é preciso viver. A escolha de viver agora, com o que se tem, como se pode, é ato de coragem. Sabotamos a jornada quando adiamos nossos talentos, nosso brilho, nossa voz. Quando deixamos que o medo do julgamento sufoque nossa expressão mais autêntica. A vida acontece no agora. E o agora é sempre uma escolha. Mário Sérgio Cortella nos convida à ação. Não uma ação apressada, mas uma ação lúcida. Porque só quem age pode transformar. Esperar demais é entregar o comando ao acaso. E viver por acaso é desperdiçar o dom de ser humano, a liberdade de escolher. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.